para até no versículo 25. Gênesis, no capítulo 1, até o versículo 25. Então aqui nós estamos vendo a criação de Deus, né? Já sabe quem que nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha? Na última aula eles já passaram isso para vocês? Não descobriram? Quem que acha que foi o ovo? Seja franco na resposta. Foi o ovo que nasceu primeiro? Ou quem acha que foi a galinha? Eu acho que é a galinha. A galinha, né? A Alana acha que foi o ovo. Você acha que foi o ovo? Então todo mundo acha que foi a galinha, então. Estamos unânimes nessa resposta. Beleza, então. Tá certo. Tá correto, porque assim, ó. Existe duas linhas de raciocínio. Existe as pessoas que são criacionistas e tem os evolucionistas, as pessoas que creem na evolução. Se a pessoa crê na evolução, que é uma coisa totalmente errada, mas digamos que a pessoa crê na evolução, aí sim a gente pode dizer que quem veio primeiro foi o ovo, né? Porque daí o bicho vai nascer, vai evoluindo, até que ele bota um ovo e nasce uma galinha. Agora, como nós somos criacionistas, que nós cremos na criação, então Deus já criou a galinha botou o ovo, então a galinha veio antes. Ficou claro? Sim. Israel, tô de olho em você, cara. Israel, tá aqui, tô marcando o nome de todo mundo. Quem que é a Maísa, levanta a mão. Só a Maísa. Ah, tá certo. É pra mim saber qual que tá a posição aqui. Então, se ela é a Maísa, você é a Karina. Você é a Lana, a Ágata e você é a Isabela. Seja bem-vindo, Guilherme. Alguém conhece o Guilherme? O Guilherme tá aí. Fica aqui. Fica aqui, Guilherme. Pronto, já estamos raptado aqui. Guilherme, tá aí a galerinha que se fez presente aqui. Nós estamos falando sobre o criacionismo e os evolucionismos. Então, neste momento, a criação do céu e da terra, né? Deus, ele criou o céu e a terra. Primeira coisa que ele fez, ele viu que, vamos dizer assim, que a vida dele estava muito fácil demais. Ele falou assim, eu preciso, né, arrumar um problema sério para mim. E ele conseguiu. E ele foi lá e criou a terra. Então, vamos dizer assim que antigamente... Posso apagar aqui, pessoal? Já copiaram? Não. Então, nós vamos dizer assim, né, que a terra era lá toda sem forma e vazia. Beleza? Aí, Deus, ele olhou e falou assim, vamos organizar essa questão aqui. Então, ele resolveu criar um ecossistema. Aí o que ele fez? Ele pegou a terra e fez a terra ficar redonda assim. Aí. Não exatamente desse jeito, era meio oval. Aí ele começou a colocar os elementos dentro da terra. E uma das coisas mais interessantes que ele fez aqui, ele foi lá e colocou um monte de terra no meio aqui. Então significa que a terra era uma ilhona bem grande, né? E aqui, em volta aqui, seria os oceanos e os mares. Então a terra seria só esse pedaço no meio. Então daí Deus, a primeira coisa que ele fez, ele dividiu, né? Colocou lá a água para um lado e juntou a terra para o outro. Por que ele fez isso? Para começar, né, a organizar o ecossistema e as coisas serem... fazer mais sentido, né? Fazer mais sentido, porque daí, até então, a Terra não era dividida em continentes, em pedaços, que nem tem a Ásia, tem as Américas, não, era tudo uma Pangeia, uma ilha grande cheia de águas em volta. Então, se alguma pessoa pulasse da ilha, ela caía dentro do mar. Então, não tinha como fazer, era uma ilha bem gigantesca ali. Até que uma pessoa conseguia passar de uma banda para outra, andar para todos os lados. Se vocês pegarem o mapa mundi, né, eu até comento isso daí. Então, por exemplo, assim, ó, nós vemos, eu não sou muito bom em desenhar, mas vamos dizer que essa daqui seja as Américas, né? Deixa aqui seja as Américas. E se vocês forem pegar o outro lado lá, dá para juntar a África junto com o Brasil. Vocês já viram essa questão, né? Já estudaram lá, né? Se você pegar o Brasil e juntar, você consegue juntar o Brasil com a África. E esse espaço aqui se enquadra certinho na outra parte. Então, ou seja, aqui no caso ficaria os polos gelados, no caso, né? Para poder manter a rotação, o polo sul e o polo norte. E se pegar o mapa e fechar o mapa, o Brasil se encontra com a África e o outro tá, daí juntando tudo, vira uma Pangeia, que daí seria desse jeito, olhando de cima, que seria a primeira formação da Terra, né? Daí, com o passar dos tempos, o passar dos anos, foi dividido, né, os continentes. Ali também nós passamos pela parte da Torre de Babel, nós temos a Arca de Noé também, que fez bastante coisa, né? Que, tipo, conforme deu a Arca de Noé, as águas invadiram a Terra e dividiram os continentes, mas não vamos entrar nessa parte, depois a doutora Karina se resolva com vocês, tá bom?
L7? Tá, então não vou dar muito trabalho não. Então, primeiramente a Terra era assim, né? Tinha o polo sul, o polo norte e daí a Pangeia no meio e as águas em volta, né? Aí Deus ele começa a organizar primeiro a questão do meio em que esses bichos vão viver. Porque você imagina, se tem só a terra e só a água, se ele pega e joga um lagarto para viver lá na terra e a água do outro lado, o bicho vai morrer. Então, o que precisa fazer? Vamos precisar colocar uma vegetação nesse negócio. Vamos fazer primeiro uma maquete bem bonita, né? Daí ele começa a gerar essa maquete, né? Daí coloca as águas aqui e aqui no meio da terra ele começa a colocar as gramas, aí começa a nascer as árvores começam a dar sementinha e a sementinha vai dar mais árvores, mais sementes e flores. Aí quando começa o ecossistema ficar bem bacana, aí sim, agora ninguém vai morrer, então nós podemos colocar os bichinhos para viver nesse ecossistema, né? Imagina que bacana, né? Então, por exemplo, se você compra um aquário, você não vai colocar um peixe dentro do aquário sem a água, você vai preparar primeiro, você vai colocar água, vai colocar os coisinhas embaixo ali, para o peixe ficar bem à vontade, vai colocar uma caminha para o peixe. Eu tinha um peixe lá em casa, o nome do meu era um peixe beta, um peixe azul, o nome do meu peixe, adivinha quem? Adivinha o nome do meu peixe? Chuta, alguém? Uma ideia para o nome de um peixe? Moisés. Nemo, Moisés. Alguém tem outra ideia, Guilherme? Dory, ó, você vê, era um peixe azul. O nome do meu peixe, gente, creia, o nome do meu peixe era assim, ó. Olha só o nome do peixe. Peraí. Peixe ou não? Peixe. Peixe. É o nome do meu peixe. Meu peixe é um peixe azul, o nome do meu peixe era peixe. Aí o peixe morreu. Aí eu tinha um filho, tem ainda, ele tá vivo, ele tem 15 anos hoje, mas na época o peixe morreu. Aí Mas você substituiu o mesmo peixe. Foi rápido, porque bem na esquina tinha aqueles peixes beta, né? Foi muito rápido. Ele saiu pra ir pra creche de manhã, eu olhei, geralmente esses peixes morrem de madrugada, né? Ou ele morre de noite e fica ali. Aí eu corri lá e troquei, daí ficou o peixe segundo. Daí eu tenho 2 peixes. Aí o peixe segundo era um peixe que a cor dele ficou diferente, ele ficou amarelo daí, né? Daí até explicar que o peixe era amarelo. Não, filho, depois vai passando um tempo, o peixe vai mudando de cor mesmo. Um dia eu tive uma brilhante ideia. Olha pra você ver como é que as coisas acontecem, né? O meu sonho era ver aquele peixe nadando bastante, porque ele veio num aquáriozinho pequenininho. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, né? Tinha uma vizinha lá que tinha uma piscina bem grande, assim, né? Mais de 1000 litros d'água. Eu falei, cara, eu vou jogar o peixe aí dentro, o peixe vai ficar bem à vontade. Eu falei, joguei o peixe lá dentro. Morreu. Não morreu. O peixe não fez nada. Ele ficou parado. Ele não nadou. Eu pensei que ele ia nadar, que ele ia aproveitar a imensidão da piscina. Não fez nada. Não fez nada. Ficou, tipo... E eu chacoalhava assim, vai. Aí ele só fazia assim e ficava parado. Eu falei, cara, olha o tanto de água que tem aí. Olha o teto de água. Ele não fez nada. Ele ficou parado lá. Então, fiquei muito triste com o peixe. Depois passou o tempo, o peixe morreu também. Imagina, não pensa, não dá a impressão que o peixe ele vai nadar, que ele vai sair, que ele vai ser livre dentro da piscina, mas ele, tipo assim, caiu lá dentro, pra ele não mudou nada. Depois, sai daí, então você não vai fazer nada. Aí eu coloquei ele de novo lá no cozinho. Um elefante preso numa corrente, a força do elefante pra corrente, e ele se mantém. Foi criado em rodar um espacinho daqui e ali e de lá aqui, daí ele não consegue imaginar que se ele seguir. E também tem outra coisa, aquele peixe era bem preguiçoso, porque a piscina pra ele devia ser uma coisa muito grande, né? Por mais que era uma piscina assim, aquelas de 1000 litros assim, né? Ele falou, cara, pra que eu ficar correndo pra lá e pra cá? Não faz nem sentido. Eu não vou chegar a lugar nenhum, deixa eu aqui mesmo, né? Então esse daí era o peixe. Então a mesma coisa, né? Quando você vai comprar um peixe, alguma coisa, você precisa preparar o aquário para daí colocar o peixe. Foi assim que Deus fez. Ele primeiro preparou o terreno, aí ele olhou de cima, falou, opa, beleza. Então agora nós vamos começar a fazer a criação desses bichinhos. Né? Daí é claro que precisava colocar o sol. Cadê o sol? Vou colocar o sol aqui. Colocar o sol perto do Guilherme. Tá, Guilherme? Sim. Bom? Aí, o solzinho tá clareando o Guilherme aqui. E a nossa lua, aí ó, a lua vai ficar isolada, a lua você fica na sua aí, tá? Então daí tinha o sol e a lua, olha só que bacana, cada um de um lado, né, pra poder fazer aquela... Porque se ficar só o sol também ia ficar bem enjoativo, né, como é que ia fazer? Tantos anos e anos e o mesmo sol ia queimar toda a vegetação, então precisava ter aquela jogada bacana, né? E Deus, aquela bela daquela maquete, olhando, falando, nossa, olha que da hora. Daí ele vira pra lá, vira pra cá, poxa. E de pouquinho em pouquinho ele ia colocando as coisinhas ali. Na verdade, ele não estava colocando nada, ele estava só falando.
Ele só falava, ó, bom, ficaria legal colocar um mandruvá aqui, vamos criar um mandruvá. Lá saiu um mandruvazinho, lá ele... Todo mundo sabe o que é um mandruvá, né? Não, sim. É uma lagarta que vira borboleta. A extensora. Daí que o bicho... A minha tia falava assim que é o bicho cabeludo. Ela via aquele bicho lá, pronto. Acabou o dia da tia Maria se aparecer um bicho daquele na frente dela. Então daí tinha aqueles mandruvá, vamos mandar um percevejo, vamos criar as pulgas e os bichos e os... Sei lá, um bicho bem interessante que o peixe, e depois as próprias águas deram os peixes, as baleias. Então, todos esses bichos Deus ia criando, né? Até que tava tudo beleza. Ó que bacana, tava certo. O ecossistema tava lindo. O sol funcionava de dia, Deus é um belo de um programador, né? Então ele foi lá e fez uma programação bem bacana, e daí o sol virava e a lua aparecia, e daí daqui a pouco o sol voltava de novo e as flores cresciam, e os animais começaram a surgir também, mediante a palavra de Deus, e Deus viu que era bom. Ele falou, opa, aqui deu bom o negócio, hein? Deu certinho aí. Então daí Deus, ele criou todo aqui, primeiro ó, no subtópico 2, primeiro ele criou o habitat perfeito, né? Aí no 5º dia ele começou a criar todas as espécies, então ele ficou 4 dias só para formar isso aqui, para formar a água, para formar a Pangeia no meio, com os matinhos, com o sol e a lua. Aí no 5º dia que ele começou a colocar as outras coisas junto ali, né? Então, tipo assim, na vegetação, o que seria bom colocar aqui, né? Aí ele ia lá, colocava um lagarto, não sei como é que se pronuncia o nome, é largato ou lagarto? Lagarto? Largato não existe. Bicho, eu falei errado minha vida inteira, já aprendi mais uma. Aí, ó, tá vendo como que eu não tô tão perdido? Então, daí, foi criado, daí no mar também, foi criado os peixinhos, né? Daí o Nemo, o espanta-tubarões, todos os bichinhos estão na raia, tá tudo aqui dentro do mar, e do outro lado começou a criar os animais, somente no 5º dia, né? Aí então ele ordena que é criado até então, né? Então ele só ordena que foi criado, até que está feito aquele jardim bonito, magnífico, as plantas todas verdinhas, daí nós temos os cervos, nós temos os animais que passam mais tempo na parte quente, a parte fria, os que se rastejam, os que voam. Então tá tudo lindo e tudo perfeito, né? Então primeiramente foi a fauna, né? Que daí foi tudo, aliás, primeiro foi a flora, né, que foi feita. A flora. Alguém sabe o que é flora? Me ajuda aí. Não vai olhar na revista. A flora é a mulherzinha lá do desenho, sabe? É verdade, tem a flora, aquele do Encantado? Mas eu não assisto desenho, mãe. É, a flora, tem a flora, exatamente, tem a flora. Ela é uma fada. Olha, verdade, tem também essa daí, que daí tem a fada do gelo, tem a do calor, daí tem a flora, tem tudo isso daí, verdade. Tá, você, Elano, o que você acha? Quem que seria a flora? A flora. Flora, mais alguém? Uma espécie de flor. Ó, aí, ó, já começamos a chegar num acordo. Deixa eu ver, então você, Isabela, o que você acha, Isabela? O que é a flora? Flor. Essa, eu leio e jogo aleatoriamente, daí quem for o nome já pega, é eu. Flora, alguém sabe? Karina, então vai você, Clarina, explica pra gente o que significaria flora. Não sei, porque eu estudei lição 2. Hã? Veja, dá uma olhada você aí, Lana, dá uma olhada na flora aí, o que seria? A diversidade das plantas. Aí vira planta. Acertou, isso mesmo. Então a flora, né, é a diversidade das plantas. Então Deus, ele faz a flora primeiro e agora vem a fauna. A fauna é a diversidade, adivinha, chuta, pessoas. Acertou, meu Deus do céu. Tô falando, esse Israel é top. Israel, ele estudou ontem à noite, né, Israel? Esse daí é o menino que estuda a palavra aqui. Então, a flora seria as plantas, os matagal, os bertuejo, Bertuejo é um bicho, né? Os picão, arruda, então. Arruda, que firmeza. Você vê aí? Mas esses negócios tem tudo aí, né? Que é? Então. Tem outro nome. O quê? Arruda? Arruda sempre foi arruda. Eu nem sei o que é arruda. Arruda é mato. É o mato. Erva cidreira, então. É mato.
Erva cidreira, meu Deus do céu, então. Erva cidreira, agrião, então. Alecrim. Alecrim que eu conheço. Alface. Eu conheço cada um, você conhece alface? Alface. Alface, eu conheço. Não sei se tem outro nome, alface. Não tem. Tem alface hipônica, como é que é? Acho que é isso, né? Tem a alface roxa, tem a alface rasteira. Tá. Então daí nesse momento Deus ele deixou bem claro que foi a fauna, a flora, né, que é da vegetação e os animais. Só que daí agora tá tudo perfeito. E Deus ele precisa fazer uma coisa a mais, porque não tá tão bom assim, né? Porque é tudo automatizado, na é verdade? Então, quem que trabalha com programação? Não, acho que ninguém trabalha, eu acho, com programação. Já ouviram falar em programação? Guilherme, me ajuda, Guilherme. Programação? Trabalhou com programação? Tá, programação é assim. Você entra numa empresa e a empresa de tempo em tempo ela precisa que quando a pessoa entrar no site, ela precisa que esteja uma oferta naquele site. E para aquela oferta entrar no site, tem um programador por trás. Então ele dá os comandos e toda vez que a pessoa clicar no site, vai aparecer aquela oferta. Então é uma programação, ele programa antes, né? Para a pessoa entrar lá, um exemplo, no site. Até no Facebook, quando você vai entrar no Facebook lá, né? Você digita no Orkut, vamos dizer, você vai entrar no Orkut. Meu Deus do céu. O que vocês esperavam de mim, gente? Orkut, então, coloca lá. Atualizar, alguém tem que apertar o botãozinho para atualizar o lateral. Tá, o que vocês usam hoje, gente? Instagram. Instagram, vamos colocar o Instagram. Vamos ver o que é o Instagram aqui. Tá, Vamos ver o que é o Instagram. Meu, você não sabe o que é o Instagram, pera, eu vou achar o que é isso aqui. O Instagram, pera aí, ó. Você que mexe no celular? Meu Deus. Aqui, ó, Instagram. Então, quando você liga o Instagram, automaticamente tem que aparecer suas informações. E não é automático isso daí. É automatizado. Alguém entra antes e deixa tudo programadinho para quando a Lana clicar no ícone no Instagram que abrir, é automático. Então ninguém precisa ficar mexendo. Então se ninguém atualizar as configurações do Instagram, ele fica eternamente assim. Você vai entrar lá, vai aparecer sua foto e vai aparecer a mesma coisa. Aí de tempo em tempo eles atualizam. Daí o programador ele fala, não, agora eu vou mudar, agora eu quero mudar a cor. Aí ele vai lá e programa antes. E tudo que Deus tinha feito era tudo programado já, tudo certinho. Ele digitou lá no HTTPS lá, digitou, programou, falou, agora vai ficar assim, né? Daí de tempo em tempo eu dou uma olhada, imagina que da hora. Ele olha assim, aí a Terra tá girando. E só fica nisso. Gira no nosso dia, solta as folhas, murcha e aumenta. Aí ele fica lá, ele fala assim, eu preciso arrumar um problema maior ainda, né? Porque tá tudo certo, o ecossistema tá perfeito, eu preciso arrumar um problema sério para mim. Então o que ele faz? Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, na continuação, diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se passar disso, é gambiarra. Eu vou colocar no Spotify isso daí, eu vou ser cancelado, certeza. Vai não ter importância, mas pelo menos nós vamos falar a realidade, né? Então é macho, fêmea e ponto final, né? Aí criou Deus a sua imagem e a sua semelhança. E ainda ele deu uma ordem, ele disse assim, ó, Deus abençoou e disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, neste momento, né, o ecossistema estava formado, estava tudo certinho, mas também não faria tanto sentido. Às vezes a gente tenta imaginar assim, tentar imaginar o que Deus pensa, né, numa situação dessa. Mas vamos raciocinar numa coisa aqui. Não é bom que alguém goste da gente? Não é bom? Ou você ser uma pessoa que tem que ser odiada por todo mundo? É bom ser uma pessoa que tem pelo menos uma pessoa no planeta que precisa gostar de você. Agora você imagina você ter o poder de fazer com que o Azael, eu quero que você goste de mim, eu tenho o poder, você vai gostar de mim, pronto. Aí você sabe que o Azael ele vai vir conversar com você, ele vai passar na Starbucks comprar um copão de café, vai passar lá no Dantes comprar aquelas rosquinhas coloridas, entregar e falar, olha só pra você, Lana, nossa cara, como é que você tá bonita hoje? E você sabendo que é uma coisa que você mesmo fez.
Faria sentido isso? Tipo assim, aí você tá na sua casa, daqui a pouco o Israel chega. Oi, tudo bem, Lano? Olha, passei por ali, eu vi uma caixa de bombom, eu trouxe pra você. Tipo assim, você sabe que é uma coisa programada, que foi você que fez. Então não faria sentido. Porque a melhor coisa que tem é algo espontâneo, né? Vamos fazer assim, ó. Você não pode se enquadrar nessa regra, tá bom, Israel? Deixa eu ver aqui. Quantos anos você tem? Também não pode se enquadrar nessa regra, tá? Mas vamos dizer aqui, as adolescentes a partir de 13 anos, está ali na sala, bem bonitinha ali, aí aparece aquele menino mais lindo do mundo, dos olhos azuis, loiro, perfeito, você fala, que coisa mais incrível, né? E daí você olha pra ele e você fala assim, não, eu quero que esse menino comece a gostar de mim. E você pega e pá, ele começa a gostar de você. Faz sentido? Porque você vai saber que ele vai chegar em você, que é algo que você mesmo criou. Então, tipo assim, aí você vai ficar pensando assim, mas será que se eu tirar esse domínio que eu tenho sobre ele, será que ele vai continuar gostando de mim? É bem complicado, bem complexo isso daí, né? É claro que o amor de pai, de mãe, de irmãos é incondicional, não tem condição. Por mais que você brigue com seus irmãos, você continua amando eles incondicionalmente, indiferente da situação. Vocês podem brigar na casa, mas se alguém mexer com ele fora, o pau quebra. Né? As mães que estão aqui, pode brigar, colocar a filha de castigo, mas se alguém olhar torto, depois o bicho pega, né? Eu falo isso aí porque eu tenho minhas crianças também. Então, fora isso, né? Então, você pedir para uma pessoa gostar de você, eu sei que todo mundo começou a pensar, nossa, cara, mas se eu tivesse esse poder mesmo? Nos primeiros dias teria graça, mas depois você saber que você está fazendo isso não é porque a pessoa gosta de você, então aí você ia cair na realidade. E Deus, eu creio que ele imaginou isso também. Ele falou assim, eu vou querer fazer um ser que ele tenha a liberdade de me amar por si só. Tipo, eu vou deixar ele livre para escolher, para eu saber se de fato, então quer dizer que na hora que ele se ajoelhar, que ele estiver orando, que ele estiver buscando a minha face, eu sei que é algo real mesmo. E se ele não quiser, eu sei que ele não quer mesmo. Então, ali nesse espaço de tempo, quando Deus está criando o homem, que ele fala, vamos fazer o homem a nossa imagem e a semelhança, que ele vai dar a vontade para o homem, a vontade de decidir entre o bem, entre o mal, de escolher uma coisa certa, de escolher uma coisa errada. Então, ele cria o homem nessa questão e ele sopra o espírito. Uma outra coisa que é interessante é assim, ó, o homem, ele tem todos os órgãos, tudo funciona, tudo sincronizado. Alguém já viu uma seguinte frase? Mais uma vez, eu não fui cancelado agora, eu vou ser cancelado agora. Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, meu corpo, minhas regras? Alguém já viu isso? É a frase do momento, né? Só que teve uma vez que teve um gênio, que eu vi, ele fez esse vídeo uma vez só e depois excluíram o vídeo dele. Ele disse assim, ó, que ele fez uma simulação. Ele colocou Jesus e colocou uma pessoa do lado. Né? Aí essa pessoa do lado chegou e falou, Jesus, meu corpo, minhas regras. Jesus fez assim com a mão. Aí ele começa tipo a perder o ar. Daí ele falou, o que está acontecendo, Jesus? Eu falei assim, bom, já que é o seu corpo e suas regras, a partir deste momento, o seu pulmão não vai ser mais automático. Você precisa lembrar de respirar. Já que é seu corpo, então você vai precisar lembrar. Você respira automaticamente. Então daí ele tinha que precisar respirar. Aí daqui a pouco ele pega e fala, Jesus, meus olhos estão secos. Então, você pisca automaticamente. Então, a partir de agora, você vai começar a ter que piscar também, já que o seu corpo só regra, você vai precisar piscar. Aí daqui a pouco ele começa a sentir a ponta dos dedos dele, agora você vai precisar dar coordenada para o seu coração bater a cada minuto. Não é automático mais, já que é seu corpo e suas regras, você faz o favor de jogar a coordenada para o seu coração bater. Ele tem que bater perfeitamente, porque se ele bater descompassado mais rápido ou mais devagar, você morre. Se ele bater devagar, você morre. Se ele bater rápido demais, você morre. E agora? Aí ele pega e fala assim, meu Deus, não estou sentindo gosto. É seu corpo e sua regra, então você vai ter que mandar a coordenada para sua língua, para ela começar a sentir o sabor, que são coisas automáticas. A gente não dá muita moral para tantas situações assim, mas então não é seu corpo e suas regras. Existe um ser maior que isso, que automatiza tudo para você. Outra coisa bem interessante também, do meu corpo e minha regra, vai no necrotério, vai lá e puxa uma gaveta daquela lá, você vai ver que as pessoas estão com todos os órgãos dentro. Está com o cérebro, está com o olho, está com o coração, está com o sangue, está com o fígado, está com o pulmão. E já que é o corpo e a regra, por que essa pessoa não está andando? Se é uma coisa de uma pessoa que sofreu um acidente, cortaram a cabeça da pessoa fora, pronto, perdeu a cabeça ou perdeu o coração em algum lugar, beleza, mas se você vê a pessoa, ela está
deitadinha ali, ela está com todos os órgãos, só que a pessoa não se mexe. Bom, se é meu corpo e minhas regras, ela não poderia muito bem levantar e sair? Porém, é aí que está uma coisa. Na hora que Deus ele pega, ele fala assim, bom, o espírito é meu, eu dou e tiro na hora que eu quero. Eu vou e faço na hora que eu quero. Ele tira esse espírito, porque o espírito pertence a Deus. Hoje em dia não acontece muito, né? Mas eu acho que a Elisete nunca participou desses velórios fúnebres bem antigos mesmo, né? Que teria uma frase, né? Faz muitos anos, Elisete. Eu acho que você não lembra, não. Acho que na época a Elisete devia ter uns 5, 6 anos de idade. Nossa, você tá lá. Tava lá. Pode botar uma fé que eu estava lá. Que eles diziam aquelas frases assim, ó. Na hora que ia descer o caixão, ele dizia aquela frase, eu tinha mais ou menos 10 anos, mas a minha mente lembra alguma coisa, que eles falavam assim, ó. Ao entregar o seu corpo à terra, já ouviu essa frase? Terra, terra, cinza, cinza, pó é pó. O espírito nós entregamos na mão de Deus. Aqui jaz uma vida sem conhecimento, porque no túmulo não há obras. E neles todos nós iremos algum dia. Por isso, nós cremos e entregamos nossa vida na mão do Senhor Jesus, porque dele é a ressurreição e a vida. E aquele que ainda esteja morto, com certeza naquele grande dia viverá. Então todos os velórios que aconteciam antigamente, né, as pessoas tinham essa frase. Você tenta lembrar de alguma coisa semelhante com isso? Eu, pra falar a verdade, eu vim participar de velório agora há 10 anos agora. Eu tive um trauma quando eu era criança, de um tio que morreu, então eu desmaiei, então daí eu tive pavor de... Ah, não, mas essa frase aqui, você não ia conseguir lembrar mesmo não, é de 1960. Depois pra cá que eles vieram... Assim, 80. Ah, não, então você não ia lembrar mesmo não. Em 1900... Gente, você falando, eu recordo dos filmes. Dos filmes, né? Então... Os filmes são bem atual. Você pode ver, principalmente os filmes americanos, todo inteiro tem essa parte. Os filmes evangélicos, você chega lá, é a hora da reflexão. São bem essas palavras. É essas palavras que eles falam, né? Então, o padre tinha que saber falar isso daí e tudo, essa questão, né? Daí, claro que do credo da Igreja Católica também eles tinham eles têm um credo também, né? Só que daí também, eu não fiz muita questão de tentar decorar ou saber, porque daí eles envolvem a pessoa no purgatório, então não faz tanto sentido. Mas essa frase aí, que o espírito nós entregamos na mão de Deus. Então daí que nem Deus ele pensa, então, o sopro do espírito é meu, então eu vou tirar o espírito, acabou. Então não existe essa questão de meu corpo e minhas regras. Então Deus ele fez o homem à imagem e à semelhança e ele deixa ele para poder dominar sobre os répteis, sobre a fauna, sobre a flora, sobre os peixes, sobre tudo essa questão aí. Né? Então o homem é feliz, ele está bem alegre, né? E daí ele vai e ele nada, ele começa a catalogar o nome dos peixes, o nome da galinha, o nome do mandruvá, né? Do grilo, do percevejo, de todos esses bichos que a Lana gosta e conhece, né? Fala um bicho aí, se não pode ser gato nem cachorro. Fala o nome de um bicho. Nossa, não sei, conhece. Ah, tem um monte de... Um só. Não fale tudo de uma vez. Isso, um só. Israel, não só. Jacaré, você, Karina, fala um bicho, Karina. É difícil, né? Tem tanto bicho. Na hora some. Elefante. Jacaré. Lana. Macaco. Pantera. Vai. Sobrou a onça. Vai, fala. Pra onde você pensar no bicho? Preguiça. Bicho preguiça. Coelho. Coelho. Agora imite, cada bicho. Não vai precisar imitar. A preguiça. Cobra, ó. Guilherme, você. Hã? Um bicho, cara. Um bezerro. Hã? Leão. Aí, ó. Pronto, então todos esses bichos aí. Todos esses bichos foi o Adão que foi lá e deu o nome pra eles, né? Então. Certo? Quem mais que poderia ter sido? Então o Adão dá o nome para todos esses bichos aí. E daí começa a estar tudo certo, então continua a criação. Aí começa a fazer sentido. Eu não posso ultrapassar muito sobre essa questão da criação, porque o restante vai começar depois, ó. Pera aí. Ah lá. Então daí fica para Adão. Agora é o seguinte, pessoas.
Uma outra questão que é bem simples e ao mesmo tempo é complexa. Como que vocês acham que esse Adão, ele vai dar o nome para uma baleia? Não, a baleia dá de boca, a baleia ela vai subir, ela vai respirar, né? Ele olha lá aquela baleia, aquele bicho é uma baleia, ele vai lá e anota no papelzinho lá. Agora, como é que ele vai dar o nome para um lambari? Ah, lambari é de boa, né? Porque ele consegue chegar no riacho lá e ele vê os peixinhos ali. Agora, como é que ele vai dar o nome para um tubarão? E daí? Ele foi nadar e viu. Deixa eu ver outro bicho mais... deixa eu ver aqui, um leavitã. Como é que ele falou? Esse bicho aqui é um leviatã, um leavitã. É um bicho que vive nas profundezas, é um monstro marinho bem gigantesco. Como é que ele chegou lá no fundo? Uma arraia, então. Como que ele chegou nessa conclusão? Como é que ele viu esse bicho primeiro? Se hoje em dia os cientistas sabem que existe esse leviatã lá embaixo do mar, então Adão ninguém sabia. Ele sabia do nada, assim, tipo, ele acordou de manhã e falou, tem um Ele bicho. tinha Deus como amigo dele. Deus podia colocar um bicho de cada espécie lá e falar, aí, ó, se vira, filha. Eu penso a mesma coisa, que Deus estava ali, Adão. Ia passando os bichos, vai colocando aí, Deus ainda... É um desfile de bicho. Um desfile de bicho. Ele pensava, ó, isso aí tal, troço. Outra vez tinha um jogo de quebra-cabeça, né? Tipo assim, ele falava, o jogo da memória, eles viravam todos os bichos pra baixo. Olha todos esses bichos aqui, agora eu vou virar pra baixo. Aí virava, agora vai achar. Que bicho que é esse? Ele pegava assim, isso daqui é uma raposa. Opa, beleza. Aí, acertou! Aê! Que bicho que é esse daqui? Daqui é um bezerro. Aí ele abria assim, ó, é um bezerro. Ó, é verdade, olha, esse daqui é deixa eu ver, uma arraia. Não, mas a arraia não, a arraia é marítima, ela fica lá no fundo, não pode, né? Alguém tem outra ideia brilhante? Porque existem alguns seres marinhos, né? Que nem, por exemplo, a serpente do mar. Nós temos aquele bicho aquelas enguias, né? Que eles ficam, a maré, que fica bem no fundo do mar, né? Como que ele ia ver esse bicho? O máximo que a nossa mentalidade começa a ver é que ele tá na borda e ele fica olhando pra dentro do mar lá, né? Daí ele fala, putz, a lagosta, como é que ele vai achar uma lagosta lá naquele fundo daquele mar lá, né? Meu Deus do céu. Entre outros bichos, né? Que nem o peixe-espada, como é que ele vai saber? Como é que ele vai achar um peixe-espada? Como é que ele vai lá catalogar o pinguim, meu Deus do céu? É muita coisa. Eu acho que o peixe que tem mais sentido é o nome ou o martelo. Exatamente, faz mais sentido. Ele parece. O peixe-espada também parece um O peixe-espada. martelo nem existia. É um negócio que nem existia. Ele deu o nome tubarão-martelo e Deus criou. Não sei se dá um negócio. É verdade, o martelo nem existia, né? É umas coisas... Então ele deu o nome do martelo através do nome do Através do peixe. Exatamente. Olha aí, então. Ai, que ele criou o martelo por causa do peixe, eu tenho certeza. Boa, certeza. O cara criou o martelo e falou, cara, isso aqui parece aquele peixe lá. Vamos ensinar a colocar um... Olha, ficou igualzinho, acho que foi assim, hein? O peixe-espada também, ele olhou, ele falou, rapaz do céu, porque o peixe-espada, ele pesca quando ele fura. Aí eles pegaram e criaram, falaram, opa, daqui dá para dar um nome pra esse negócio aqui? Ai, deixa eu ver, ele pega aquele Wikipédia grande, coloca, ele começa a folhear, aqui ó, daí tem lá o desenho do peixe-espada, vamos dar o nome de espada pra esse bicho, já faz mais sentido, Lana, toca aqui. Essa Lana é um gênio, Lana. Enfim, né? Aí nós temos ali o nosso peixe-espada, temos o peixe-martelo. Aí agora... É tubarão. Tubarão-martelo? Peixe-martelo, tubarão-martelo. A maréia, né? A maréia é aquele carro abençoado que só dá trabalho pros outros, né? E eu vou te contar, maré dá trabalho mesmo. Eu trabalhei no Lava Rápido, meu Deus do céu, era bênção de Deus. E tinha uma bendita de uma maré que só me dava problema. Aí, a maré é aquele bicho que solta raios ali, né? Um bicho que dá trabalho pros outros. Como que ele conseguiu fazer isso daí? É que no começo da criação... Né? Irmãos, olha para vocês verem. Isso daqui, eu acho que eu não poderia passar para os irmãos hoje, não, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Que vocês são umas pessoas legais e vocês não podem falar para o pastor que eu passei isso para vocês, tá? É assim, ó. Adão, ele tinha o corpo glorificado. Ele tinha o corpo da primeira essência, do primeiro Adão. Tanto que todo na Bíblia eles falam assim que nós vamos voltar no primeiro Adão, na primeira essência. Então ele tinha aquela autonomia de, por exemplo, ele conseguia se teletransportar para vários lugares, porque ele tinha o corpo glorificado. Você lembra do milênio? Da aula do milênio? Que daí, essa que é a ideia. O homem
parou de tipo assim, de atravessar as coisas, de mergulhar, de ter uma visão super assim, por causa do pecado. Porque daí, a partir do momento que ele pecou, ele perde toda aquela essência de Deus. Então, quando Deus sopra o Espírito no homem, ele pega toda a imagem e semelhança de Deus mesmo. Então, tipo assim como Deus está no céu, descia para a terra, ele conseguia catalogar tudo quanto era tipo de bicho, né? Os micróbios, por exemplo, como é que ele teria uma visão para achar um micróbio para poder catalogar? Por causa que ele tinha o bendito corpo glorificado. Então, daí o que acontece? O homem peca, ele cai, ele erra, vou dar um spoiler das outras aulas. Aí Jesus, ele volta e fala assim, não, nós precisamos voltar ao homem na primeira essência, que é o primeiro Adão, o homem que é o sem pecado. Daí Jesus, ele morre, e daí quando nós formos ressuscitar com um corpo glorificado, aí nós vamos estar na primeira essência do corpo de Adão. Eu acho que eu não deveria falar isso, né, Elisete? Poderia, né? É bom que fica uma coisa mais bacana, aí vocês vão lembrar disso. Quando você estiver no terceiro ano da TCC da Faculdade de Teologia, vocês vão ter que apresentar esse trabalho. Então, eu estou lembrando para vocês, tá? Então, daí é isso. Voltando para o nosso Adão normal. Então, é por isso que ele conseguiu catalogar os nomes dos peixes, catalogar o tubarão-martelo, o peixe-espada, as enguias, as arraias, todos esses bichos, o Levitã também aí, a baleia que engoliu o Jonas. Eu nem sei se foi muito bem uma baleia mesmo, né? Então, ele consegue dar um nome para todos esses tipos de situações. E, deixa eu ver o que mais aqui. Beleza, então essa daí foi a fauna, a flora e o homem como uma máquina extraordinária. Então, assim, ó, no subtópico 3, eu estou evitando de ler a lição aqui com vocês, porque está faltando lição para todos, né? Então, aqui, ó, a grandeza da criação, a fauna, a flora, aí aqui, ó, a grandeza e os mistérios do corpo humano, e a complexidade do corpo humano também, né? Que nem como eu informei aqui, que por mais que uma pessoa ela esteja ali com todos os órgãos no lugar, o corpo não é dela e as regras muito menos dela. A regra é o nosso Deus que impõe essa regra. Então, ele que coloca a pessoa para viver, ele que coloca a pessoa para morrer. O próprio Davi, ele diz assim que antes dele nascer, Deus já havia visto, né, o corpo de Davi sendo formado, já sabia de tudo aquilo que aconteceria. Tudo bem, senhor Azael? Você tem alguma pergunta para fazer? Você está conseguindo entender o que é um tubarão-martelo? Claro. Pensou demais. E você... Maísa? Karina? Maísa, né? Maísa. E você, Maísa? Está conseguindo compreender? Você sabe mais ou menos? Você conseguiu entender o que é a complexidade do corpo humano, né? Que você não consegue respirar sozinho, que é tudo automatizado, que tem um programador do universo que ele programou você para respirar até os seus 194 anos, depois disso você vai morrer? Nossa! Eu tô falando, então ele... Depois é claro, né, que daqui a 29 anos, né, daí vai ter aquela atualização, né, que Deus ele vai atualizar seu software, porque você vai completar 30 anos, quando você fizer 60 anos ele dá mais uma outra atualizada, que daí começa os cabelos brancos, né, já começa as rugas, os netos, começa tudo. Aí quando você tiver com 80 anos, ele atualiza o software de novo. Aí é a hora que você vai estar ali, né, naquela melhor idade, carregando os negócios. Deus quer que quando você tiver com 82 anos, você esteja inteiro como eu estou agora. Você vai relembrar dessa aula de hoje e tudo. Agatha? Oi? Tudo certo? E daí? Como é que tá as coisas? Você entendeu a complexidade do ser humano? Você está trabalhando na farmácia ainda, Agatha? Não. Por quê? Você não gosta mais do pessoal de lá? Não. Eu fui lá, fiz um cadastro lá até, comprei um Trento, porque você falou uma frase uma vez que eu guardei no meu coração, trouxe essa frase pra mim e eu uso pra minha vida. Você disse assim, o Trento não prometeu nada, mas ele entregou tudo. Você falou isso aí, né? Falei. Há muito tempo atrás, né? Faz anos isso? Faz anos, né? Eu levei pro meu coração, eu falei, nossa, pior que é verdade, né? O Trento é o Trento. E você, menino, como que você chegou na conclusão do tubarão-martelo? Fala comigo. Você foi raciocinando sozinho. É verdade, então quer dizer que o martelo foi criado por causa do tubarão-martelo? Não. Não o tubarão-martelo criado porque Adão criou o martelo antes. Entendeu? Então, existiu o tubarão-martelo, aí o homem foi lá e criou o martelo. E você? Você tem algum peixe na sua casa?
Não? Então vou dar um nome pra você. Coloca o nome dele de peixe. Peixe. Pra dar continuidade, peixe terceiro. Pode ser? Consegue um peixe. Já teve até o peixe sexto achando que era o primeiro. Era o primeiro ainda, Agatha. Eu fui enganada. Aí, olha, eu não deveria tocar nesse assunto. Ixi, morreu tanto. Ele se suicidava, Everaldo. Um dia eu descobri. Como é que ele morria? Ele... Ele pulava do aquário, ele morria, porque ele ficava pulando. Nossa! Aí outro dia eu comprar e colocava dentro. Colocava de novo. O dia tava frio, punha água quente, cozinhei ele. Nossa, tadinho. Vai lá trocar o peixe de volta. Daí tinha uns que o rabo era menor, outro rabo era maior. Daí eu falava, Eu sei o que o rabo peixe cresceu. viveu 7 Você anos. fala, acho que encolheu. Ele foi se reencarnando. Não, e eu tinha assim, ó, no primeiro peixe, eu tomava tanto cuidado para esse peixe não morrer que eu pegava e lavava o aquário. Aí ele morreu, porque ele precisava do limo. E eu não sabia disso, daí eu tirava o aquário, lavava aquele aquário e colocava água, colocava o peixe de novo. E aquele peixe morreu. Eu falei, cara, o que é? O pessoal falou, você não pode lavar o aquário, meu querido. Depois de comprar 5 peixes, aí ele falou, não, você não pode lavar o aquário, tem que deixar, né? Depois de algum tempo, você tem que lavar, mas hoje não. Eu queria fazer a história. Sim. Ele foi na praia, a gente foi na praia, né? Aí, lá pra onde a gente foi, lá é os pescadores lá, né? Aí, sempre vi uns peixinhos mortos assim na beira da água, assim. Aí o Yuri pegou, olhou o peixe e tava dando pros pássaros, né? Que tavam vindo, eles nem comiam da nossa mão. Só que o Yuri pegou o peixe, ele queria levar pra casa. Aí ele colocou dentro do carrinho, aí ele catou o peixe, jogou o peixe fora. Aí ele chorou muito, muito. Ele falou que ele queria salvar o peixe, ele falou que ele queria reviver o peixe. E daí ele chorou a viagem inteira querendo um peixe. Aí o Isaac, o irmão dela, foi pescar e trouxe um peixe da Vivo. Aí, ó. Aí ele pegou uma bacia e colocou o peixe dentro, aí o peixe morreu. Tinha cloro. Tá? Ó. Ele chorou. Ele falou que foi nós que matou o peixe aí. Nossa, nem me fale, cara, essas histórias de peixe aí. Mas agora eu já sei, eu não vou comprar peixe pro bebê, vou deixar quieto do jeito que tá, não vou mexer com esse negócio de peixe, não, vou tentar comprar um bicho eterno pra ele. Deixar, não vou... Não existe, Everaldo. Faz parte de toda criança, tem que ter um peixe, ser trocado, cachorro, gato. Nossa, meu Deus. Uma tartaruga. É uma tartaruga, né? A tartaruga fica lá 500 anos. A pessoa morre, a casa tá lá. A tartaruga já tava aí quando eu comprei essa casa. A tartaruga é herdeira da casa. É a herdeira da casa. Quando a pessoa falecer, vai ficar a tartaruga pra trás ali. É a tartaruga herdeira. É, exatamente. Porque, gente, eu sei coisas Chamou de velho. do arco da véia. Exatamente. Eu sei umas coisas bem das antigas mesmo, viu? Bem das antigas. Bom, então lá. Sobre a complexidade do corpo humano, nós já sabemos, né? Que o coração tudo automatizado. A vida não surgiu por acaso, né? O que dizer diante da grandeza do corpo humano? Pensar que somos fruto do acaso e de sorte é rejeitar o princípio que de toda a criação é obra de uma mente inteligente. Esse ser superior que tudo criou é único, Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Então, essa história, né, de falar assim que do nada teve uma explosão, não sei aonde, e daí nasceu um átomo, e esse átomo foi crescendo, aí virou a Terra, aí depois o bichinho lá virou um lagarto, o lagarto virou um peixe, depois o peixe saiu fora da água, daí virou um macaco. E daqui a pouco o macaco se transformou, se depilou com a Gillette Presto Barba e virou um homem. Se fosse assim, por que tem macaco no zoológico ainda? Por que não evoluíram ainda? Tem alguma coisa errada com esses bichos aí. Então não faria tanto sentido dizer aí que nós viemos do macaco. Porque daí tem tanto bichinho daquele lá que não faz nem sentido ele existir. Ele deveria existir então. Beleza? Mas eu acho que o macaco foi criado depois de Adão também. Você acha? Eu acho que não. Eu acho que ele foi antes, né? Eu acho que a última... Então Deus inspirou no macaco pra criar o... faria um pouco de sentido. Porque... Eu fui no zoológico, aí a gente viu lá os macaquinhos pregos, sabe? Pendurando lá, a gente viu o macaco ficou em pé, abriu os braços igual gente mesmo, mó louco. Pois é, só que Deus criou esse bicho antes, meu Deus. A última criação que Deus fez foi do homem. Bom, exceto, né, deixa eu ver aqui, o que o macaco poderia ser de diferente. Bom, só pelo fato dele ter pelo no corpo inteiro.
Misericórdia, já viu a bunda do macaco? Só a bundinha peladinha lá, mostra. Não é falando que tem uma semelhança, mas não chega aí. Não chega a esse ponto, né? Bom, aí o que acontece? Então Deus, nesse caso, e o Toninho, 5 minutos, é nóis, tamo junto, Toninho. Então esse daí, então, só para refazer, Deus, ele criou o céu e a terra primeiro, ele montou todo um planejamento ali, né? Aí depois ele foi lá e criou a flora, primeiro que ele precisava colocar um habitat natural, com a água, tudo, com as algas marinhas. Aí depois ele criou a fauna, que ele colocou todos os bichinhos ali, tudo certinho, ele programou certinho o sol de dia e a lua de noite, então toda uma programação por trás daquilo, o sol nascia e a lua, e ficava tudo certinho ali. Aí logo na sequência, ele disse assim, bom, eu vou criar um ser, né, para que ele venha dominar sobre tudo isso daí, para ele tomar conta, para ele catalogar, né, fazer uma extensão de mim e colocar na Terra. Então o único ser que ele criou mesmo, que ele veio, que ele juntou do nada e foi fazendo e desenhou e ainda deixou um pedaço dele, que é o espírito, como no corpo desse bonequinho, foi o homem. Passou disso e ele não construiu mais nada. Aí há quem diga, né, naquele milagre que Jesus fez lá perto do tanque de Betsaida, que tinha um homem que era cego, Jesus ele gospe no chão, ele mistura, faz um lodo e coloca no olho da pessoa e a pessoa... Mas isso não tem nada a ver, porque o cuspe já estava lá e a terra já estava lá. Então a primeira criação que foi mesmo foi do homem. O restante é tudo conversa fiada, né? A complexidade do corpo humano, que indiferente se tem todas as veias no lugar, se não tiver o espírito, não há o que faça, né? Não existe, não tem um meio, né? Deixa eu ver. E que a vida não foi criada por um acaso. E outra coisa bem interessante, nessa história magnífica do criacionismo, quem nasceu primeiro então foi a galinha e não foi o ovo, tá bom? Alguma dúvida, professora Karina? Tem alguma ressalva, alguma coisa que queira acrescentar? Não, tudo certo. Bom, temos aqui uma palavra cruzada aqui, eu não sei como é que vai ser feito isso, viu? Porque daí não tem Tem a resposta. Tem sim. Não, eu digo assim, não tem a revista para todos. E não vai dar tempo. Então vamos lá, pessoal. Vamos todos nos colocar em pé agora. E nós vamos treinar o textuário, né? E eu não posso errar nisso aqui, hein? Então, título da lição, o nome que fala, né? Título da lição e textuário. Eu precisava decorar isso aí, que cada um alguma coisa que tem a mais. Então vamos lá. Título da lição: a grandeza da criação. Textuário. Não, peraí, não é textuário, é outra coisa que vocês falam, né? Texto bíblico. Não é bem que não é eu que vou falar isso, é você, né? É você? Adolescente, né? Ah, é verdade, quem que nós vamos escolher de adolescente aqui? Azael. Você, Azael. É assim, você fica bem quietinho lá, eu dou um cutucão no seu, eu falo, vai. Aí você fala, texto bíblico. Aí nós já fala. Combinado? Hã? Cara, é incrível. Toca aqui então, bate aqui. Isso aí, meu querido. Vamos lá. Título da lição. Título da lição: A grandeza da criação. texto bíblico. Foi o Espírito de Deus que me fez e é sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Jó 33, versículo 4. Espera aí só um momento aqui. Aqui, ó, pra gente não se atrapalhar aqui, tá dizendo assim, ó, que me fez e é o. Não é o. Porque senão alguém vai falar i, o outro vai falar é o. Então. Que é o sopro do todo. Isso. Vamos lá, de novo. Pra gente fazer bem bonito lá, hein? Vai lá, Israel. Contigo, meu querido. A grandeza. Título da lição. Título da lição: A grandeza da criação. texto bíblico. Pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Jó capítulo 33, versículo 4.